Há um conhecimento ancestral presente na cabala judaica que aborda o uso de determinadas plantas para alterar a energia de um ambiente. Não se trata apenas de purificar o ar ou embelezar um espaço, mas sim de espécies que, segundo os ensinamentos dos sábios, teriam a capacidade de atrair prosperidade, proteção e harmonia duradoura para o lar. A ideia pode parecer surpreendente, mas a sensação de entrar em um local e perceber uma atmosfera diferente, como se o próprio espaço emanasse uma vibração positiva, não e mera coincidência, ponto que poucos consideram e que algumas plantas comuns em residências podem, na verdade, estar exercendo o efeito contrário, repelindo oportunidades financeiras sem que se perceba. A questão central é quais espécies, de acordo com a tradição judaica, possuem essa influência, como elas atuam na prática e, principalmente, como identificar se a escolha foi adequada ou não. A seguir, serão apresentadas 10 plantas sagradas mencionadas na Cabala, cada uma associada a uma energia específica capaz de levar, purificar e transformar um ambiente. Antes de prosseguir, vale refletir sobre uma história real que ilustra o poder desses ensinamentos. Um imigrante judeu, Moisés Ben Avraham, chegou ao Brasil em 1946 com poucos recursos. Alfaiate em Varsóvia, ele perdeu tudo durante a Segunda Guerra Mundial. Ao alugar um pequeno estabelecimento no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, sua primeira atitude não foi investir em equipamentos ou divulgar cal. Em vez disso, plantou uma muda de alecrim na entrada da loja. Sua esposa, Sara, questionou a decisão, argumentando que não havia dinheiro nem para alimentar cal. Ele, porém, respondeu com serenidade: o alecrim não é só uma planta e um portal, um símbolo de proteção e convite à abundância. Esse conceito de segula, em hebraico, refere-se a uma prática espiritual que atrai bem causas específicas. Não se trata de magia ou superstição, mas de uma cal concreta no mundo físico para abrir canais de conexão com o plano espiritual. Segundo a Cabala, as plantas funcionam como pontes entre o mundo material e o da prosperidade divina. E os resultados na vida de Moisés foram notáveis. Em 3 meses, havia fila de clientes na porta. Em um ano, contratou ajudantes e, em 5, já possuía 3 lojas no mesmo bairro. Todos os dias, antes de abrir o estabelecimento, ele regava o alecrim como parte de um ritual de prosperidade. Mas como uma planta pode influenciar a situação financeira de alguém? A Cabala oferece uma explicação baseada no Zohar, seu texto central, escrito no século XIII. Segundo essa tradição, tudo no universo e energia em movimento, e o dinheiro não é apenas um objeto físico, mas um fluxo energético. Ao introduzir uma planta com intenção espiritual em um ambiente, cria-se um campo magnético que atrai essa energia de abundância. A Cabala descreve a árvore da vida, ou Itchaim, composta por 10 emanacões divinas chamadas Sefirot. Cada uma dessas esferas conecta o mundo espiritual ao material, e as plantas mencionadas estão diretamente ligadas a elas, atuando como canais de bem-caos. No Gênesis, o primeiro livro da Tora, Deus criou o jardim do Éden repleto de vegetacal que sustentava a vida, não apenas como decoracal, mas como manifestação física da abundância divina. Ao cultivar plantas com propósito, recria-se em pequena escala um fragmento desse paraíso. Além disso, a Tora menciona as 7 espécies sagradas da terra de Israel: trigo, cevada, uva, figo, roma, azeitona e tamara, símbolos de fertilidade e prosperidade. O Rabbi Eliezer Goldstein, estudioso do Zohar com décadas de experiência, explica que cuidar de uma planta e praticar o princípio da mordomia, ao demonstrar capacidade de zelar pelo pouco, o universo confia mais. Entre as espécies citadas, o alecrim está associado à Sefira de Bina, que representa compreensão e sabedoria. Antes de atrair riqueza, é necessário clareza mental para tomar decisões acertadas. Quantas vezes uma escolha financeira ruim foi feita por falta de lucidez? Na tradição judaica, o alecrim era usado em rituais de purificação antes do estudo da Tora, e estudiosos esfregavam suas folhas nas mãos para aguçar a mente. A ciência moderna corrobora esses efeitos. Pesquisas da Universidade de Northumbria, na Inglaterra, indicam que o aroma do alecrim melhora a memória e aumenta o foco em até 23%. Para obter resultados, recomenda-se colocá-lo na entrada da casa ou no local de trabalho. Os cuidados são simples: luz solar direta por pelo, menos 4 horas diárias e rega 2 vezes por semana. Os primeiros sinais de mudança podem surgir em até 72 horas, com uma sensação de leveza mental e ideias mais claras. Outra planta relevante é a hortela, chamada de nana em hebraico, ligada à Sefira de Shezei, que simboliza bondade e expansão. Seu crescimento acelerado representa a multiplicação de recursos, um princípio de abundância que se expande de forma natural. A Sara, inicialmente cética em relação ao alecrim, adotou a hortela após observar os resultados. Ela plantou no quintal e, diariamente, colhia algumas folhas, aspirava seu aroma, agradecia e as utilizava em suas atividades.
Esse gesto simples reforçava a conexão entre o cuidado com a planta e a manifestação de prosperidade e sabedoria na alta religião. A espada de São Jorge atua como um escudo energético, dissolvendo obstáculos que limitam o progresso material. Na tradical cabalística, essa planta representa a forca de ouro, esfera associada à glória e a superacal de barreiras invisíveis, ponto onde posiciona-la e um detalhe importante. Recomenda-se colocá-la próximo à entrada principal da residência ou do local de trabalho, preferencialmente à direita, dirical que simboliza a receptacle de bem-caos. Também pode ser disposta em ambientes onde decisões financeiras são tomadas, como escritórios ou salas de reunião. Quanto aos cuidados, a planta adapta-se bem a condições variadas, tolerando desde sombra parcial a luz solar direta. A rega deve ser moderada, permitindo que o solo seque entre uma aplicação e outra. Prazo para observar resultados costuma variar entre 21 e 40 dias, período em que mudanças sutis começam a se manifestar. Primeiro, surge uma sensação de alívio, como se um peso fosse removido. Depois, oportunidades antes despercebidas passam a se apresentar com maior clareza. Alguns relatam um aumento na confiança ao tomar decisões, enquanto outros percebem uma melhora na fluidez das negociações. A sexta planta sagrada e o alecrim, vinculado à Sefira de Bina, que representa a compreensão e sabedoria prática. Diferente das outras, o alecrim não está diretamente associado à prosperidade material, mas à clareza mental necessária para administrá-la. Na tradição judaica, e chamado de rosmarinus, e seu nome em hebraico, Izou, aparece em textos antigos como símbolo de purificação e discernimento. O alecrim atua como um catalisador de ideias, auxiliando na organização de pensamentos e na definição de prioridades. Seu aroma estimula a concentração, tornando-se um aliado em momentos de indecisão ou sobrecarga. Há relatos de pessoas que, ao cultivar a planta em ambientes de estudo ou trabalho, notaram uma melhora na capacidade de planejamento e execução de projetos. Onde colocá-lo depende do objetivo. Para clareza nas finanças, recomenda-se posicioná-lo próximo a documentos importantes ou computadores. Em espaços de estudo, pode ser mantido sobre a mesa. Os cuidados são simples. O alecrim prefere solo pleno e solo bem drenado, com regas espacadas para evitar o encharcamento. O prazo para perceber seus efeitos varia entre 14 e 30 dias, período em que muitos descrevem uma sensação de maior controle sobre as próprias escolhas. A sétima e última planta e o louro, conectado à Sefira de Keter, a coroa, que simboliza a conexão com o divino e a realização plena. Na tradição judaica, o louro é associado à vitória espiritual e à concretização de metas. Seu nome em hebraico, Dafna, aparece em textos como símbolo de honra e reconhecimento. O louro não atua diretamente sobre a prosperidade, mas sobre a capacidade de manter o que foi conquistado. Ele fortalece a resiliência, ajudando a superar desafios que surgem após alcançar um objetivo. Alguns o utilizam como um lembrete de que o sucesso não é apenas acumular, mas também preservar e valorizar. Para potencializar seus efeitos, recomenda-se colocá-lo em locais de destaque, como a entrada de casa ou próximo a objetos de valor. Os cuidados incluem exposição ao solo e regas moderadas, permitindo que o solo seque entre as aplicações. O prazo para observar seus benefícios costuma ser de 28 dias, tempo em que muitos relatam uma sensação de maior estabilidade e confiança em suas conquistas. Cada uma dessas plantas opera em uma dimensão específica, mas todas compartilham um princípio comum: a relação entre intenção, cuidado e resultado. Não se trata de magia, mas de um alinhamento entre a cal prática e propósito. A tradição judaica, ao longo dos séculos, desenvolveu esses métodos como ferramentas para cultivar não apenas abundância material, mas também clareza, proteção e equilíbrio, princípio fundamental que une todas essas práticas. A prosperidade não se manifesta apenas por meio de elementos externos, mas como reflexo de um estado interno de alinhamento. Cada planta, em sua especificidade, atua como um catalisador para transformações sutis, porém profundas, na forma como o indivíduo interage com o mundo ao seu redor. A espada de São Jorge, por exemplo, e posicionada em locais estratégicos, cantos da casa, corredores ou entradas, por sua capacidade de canalizar energias e desobstruir caminhos. Sua resistência a condições adversas a torna uma aliada prática, exigindo regras semanais e adaptando-se bem a ambientes com pouca luz. Os primeiros efeitos costumam ser percebidos em até 14 dias, quando muitos relatam o pagamento de dívidas pendentes, o surgimento de oportunidades inesperadas ou a resolução de conflitos que antes pareciam estagnados. A salvia, conhecida em hebraico como marba, está associada à Sefira de Tiferet,
que simboliza equilíbrio e harmonia. Sua funcal purificadora remete aos rituais do Templo de Jerusalém, onde o incenso era queimado para preparar o ambiente antes das oferendas. Ao queimar salvia seca ou manter a planta viva em casa, cria-se um campo propício para que a prosperidade flua sem interferências. Um ritual recomendado consiste em defumar a residência nas tardes de sexta-feira, antes do pôr do sol, percorrendo os cômodos no sentido horário e encerrando na entrada, enquanto se verbaliza a intenção de liberar o que não serve e atrair o que eleva. A salvia viva pode ser colocada em salas de reunião, escritórios ou quartos de meditação, exigindo pouca água e apresentando resultados imediatos após a defumação, como a sensação de leveza no ambiente e, em até 7 dias, uma melhora na harmonia familiar, que tende a refletir positivamente nas finanças. A lavanda, cuja equivalente bíblica, e o isopo usou, esta ligada à Sefira de Yesod, representando o fundacal e conexão espiritual. Seu aroma atua diretamente no sistema nervoso, reduzindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, em até 30%, segundo estudos. Essa redução promove maior clareza mental, essencial para tomadas de decisão financeiras mais assertivas. A planta pode ser posicionada ao lado da cama para melhorar a qualidade do sono, ou em espaços de meditação e oração. Requer exposição ao sol pleno, regas moderadas e solo bem drenado. Os primeiros benefícios, como melhora no sono e na clareza, são percebidos em 3 dias, enquanto os impactos nas decisões financeiras tornam-se evidentes após 30 dias. Flores secas de lavanda podem ser acondicionadas em saquinhos sob o travesseiro ou em armários, e seu aroma, ao ser inalado, serve como lembrete para praticar a gratidão, estando 3 bencaus diárias, babosa ou aloe vera, e chamada em hebraico de sabra, e esta conectada à sefira de Moshut, que simboliza o reino físico e a manifestação material. Na Tora, e mencionada como uma das plantas do deserto que sustentava a vida em condições adversas, representando provisão constante. Sua presença em casa serve como um lembrete de que os recursos, assim como a planta, são capazes de se regenerar. Recomenda-se colocá-la na cozinha como símbolo de abundância alimentar ou no banheiro associada à limpeza e renovação. Por armazenar água em suas folhas, a babosa requer regas esparsas e luz indireta. Os resultados tornam-se perceptíveis após 40 dias, um ciclo completo de renovação. Caso a planta murche sem motivo aparente, mesmo com os cuidados adequados, interpreta-se que absorveu negatividade, devendo ser enterrada com respeito e substituída por uma nova. Comigo ninguém pode, embora não seja tradicionalmente judaica, incorpora um princípio cabalístico de proteção contra a Lashon Hara, a maledicência, que, segundo a tradical, e um dos pecados mais graves por destruir reputações e oportunidades. Seu nome popular já indica sua funcal, criar um escudo contra fofocas e tracões que possam afetar a prosperidade. Deve ser posicionado em ambientes de trabalho, especialmente onde há competição ou intrigas ou em locais de conflito familiar. Requer sombra e regas regulares, mas intoxica-se ingerida, exigindo cuidado com crianças e animais. Os efeitos, como redução de conflitos e maior foco, começam a ser notados em 21 dias. Por fim, a rosa branca é chamada em hebraico de Vered Lavan, esta associada à Sefira de Keter, que representa a coroa e a conexão com o divino, no Cântico dos Cânticos, e descrita como símbolo da abundância da terra prometida, representando pureza de intenção ao buscar prosperidade. Não se trata de ganância, mas de um desejo legítimo de viver com dignidade e generosidade. Deve ser colocada em altares pessoais, espaços de oracal ou meditacal, exigindo luz solar direta, regas diárias e adubacal regular. Seu efeito não e pontual, mas continua fortalecendo a conexão espiritual. Um ritual sugerido envolve, toda sexta-feira, trocar a água do vaso, limpar as folhas e agradecer em voz alta por 3 bencaus recebidas na semana, mesmo que pequenas. Essa prática de gratidão abre caminho para manifestar coisas maiores. Antes de apresentar os exercícios práticos para aplicar esses conhecimentos e oferecer um elemento adicional, faleceu deixando um legado de prosperidade que se estendeu por 3 gerações. Sua casa, antes modesta, tornou-se um ponto de referência na comunidade, não apenas pela abundância material, mas pela atmosfera de paz e propósito que emanava do ambiente. As plantas, dispostas com intenção, continuaram a ser cultivadas pelos familiares, mantendo viva a prática de conexão entre cuidado, gratidão e manifestação. A relação entre as plantas e a prosperidade não se limita a um mero simbolismo. Estudos sobre biofilia indicam que a presença de vegetação em ambientes internos pode reduzir o estresse, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade do ar, fatores que, indiretamente, contribuem para um estado mental mais propício à tomada de decisões e à atração de oportunidades.
No entanto, a abordagem apresentada vai além do aspecto físico, incorporando elementos de intencionalidade e ritualizacal como ferramentas para reprogramar padrões mentais e emocionais. O exercício dos 40 dias. Por exemplo, não se restringe ao ato de regar as plantas. Ele funciona como um treinamento de disciplina e observacal, onde o indivíduo aprende a reconhecer sinais sutis no cotidiano, um convite inesperado, uma ideia que surge durante uma conversa, um insight ao acordar. A anotacal desses eventos em um caderno serve como um registro tangível das mudanças, reforçando a crença na eficácia do processo. Muitas pessoas relatam que, ao final do período, percebem um aumento na clareza sobre seus objetivos e uma maior disposição para agir em direção a eles. Quanto a defumacal semanal, o uso de ervas como salvia ou incenso natural está alinhado com práticas ancestrais de purificação encontradas em diversas culturas. O ato de percorrer a casa no sentido horário, abrindo janelas e declarando intenções, cria uma sensação de renovacal, tanto no espaço físico quanto no emocional. E comum que, após alguns ciclos, as pessoas identifiquem uma redução na sensação de peso ou estarinacal, substituída por uma energia mais leve e fluida. 5 erros mencionados anteriormente são recorrentes entre aqueles que iniciam o processo sem compreender plenamente sua dinâmica. O primeiro deles, negligenciar as plantas após a aquisição, reflete uma desconexão entre intencal e acal. A prática exige consistência, pois na repetição dos cuidados que se fortalece o vínculo entre o indivíduo e o objeto de sua atenção. O segundo erro, a acumulação excessiva de plantas sem critério pode sobrecarregar o ambiente, diluindo o foco e gerando confusão energética. A recomendação é iniciar com uma ou duas espécies, escolhidas de acordo com necessidades específicas, e expandir gradualmente. O terceiro erro, manter plantas mortas no ambiente simboliza resistência à renovação. Assim como em outros aspectos da vida, a estagnação impede o fluxo de novas oportunidades. O descarte respeitoso e a substituição por uma nova planta representam um ato de confiança no ciclo de transformação. O quarto erro é a ingratidão, e particularmente relevante. A ênfase no pedido sem reconhecimento do que já existe cria um desequilíbrio, onde a escassez é reforçada em vez de superada. A gratidão, por sua vez, atua como um imã para atrair mais do que se deseja. Por fim, o quinto erro, o silencio por medo de julgamento, revela uma barreira interna. A hesitação em compartilhar a prática pode surgir de inseguranças ou da crença de que tais conhecimentos são exclusivos de determinados grupos. No entanto, a sabedoria ancestral, independentemente de sua origem, e um patrimônio humano. Sua aplicação não exige filiação religiosa ou cultural, mas sim abertura para experimentar e observar os resultados. A história do Avo Moisés ilustra como a simplicidade dos rituais pode gerar impactos profundos. Sua rotina de cuidado com as plantas não era apenas um hábito, mas uma meditação diária sobre responsabilidade e acal. Ele não atribui às plantas um poder sobrenatural, mas as via como instrumentos de lembrança, um lembrete constante de que a prosperidade não é fruto do acaso, mas da combinação entre esforço, intenção e abertura para receber. A prática, quando adotada com seriedade, transcende o aspecto material. Ela se torna um exercício de autoconhecimento, onde cada regra, cada palavra proferida e cada anotacal no caderno funcionam como espelhos das crenças e padrões do indivíduo. Ao longo do tempo, muitos percebem que as mudanças não se limitam ao aumento de recursos financeiros, mas se estendem a uma maior sensação de propósito, resiliência e conexão com algo maior. Para aqueles que desejam aprofundar a prática, recomenda-se iniciar com os exercícios propostos, observando as reações tanto internas quanto externas. A consistência é fundamental, assim como a disposição para ajustar o método conforme as necessidades individuais. O mais importante, no entanto, é manter a mente aberta, sem expectativas rígidas, permitindo que o processo se desenrole de maneira orgânica. Afinal, como dizia o Avo Moisés, Deus prove, mas eu preciso cuidar. Em 2000, aos 92 anos. As plantas que cultivava, porém, permaneceram. Sua esposa manteve o cuidado com elas até seu falecimento em 2017. Atualmente, muitas dessas mesmas plantas são cultivadas na residência do narrador. Ao regá-las, há uma conexão com as memórias do Avo, com sua trajetória, desde Varsóvia afetada pela guerra até a construção de 3 estabelecimentos comerciais no Bom Retiro, passando por dificuldades iniciais até alcançar estabilidade e prosperidade. Reconhece-se que, embora o trabalho e a perseverança tenham sido essenciais, as plantas também desempenharam um papel simbólico, servindo como lembrança diária, estímulo e elemento de conexão. A tradição cabalística judaica atribui significados específicos a determinadas plantas no contexto da prosperidade e do desenvolvimento pessoal. Entre elas,
Destacam-se alecrim, associado à clareza mental, e protecal hortela, relacionada ao multiplicacal e renovacal manjerical, vinculado ao sucesso nos negócios arruda, utilizada para protecal contra energias negativas espada de São Jorge, considerada capaz de romper bloqueios salva, empregada em rituais de purificacal e equilíbrio lavanda, ligada à tranquilidade e à tomada de decisões babosa, simbolizando recursos inesgotáveis comigo ninguém pode, usada como protecal contra maledicência rosa branca, representando pureza de intencores e conexão espiritual. O princípio fundamental dessa prática reside na integração entre a cal material e a abertura espiritual. As plantas não operam por si só, mas funcionam como instrumentos que demandam cuidado constante. Ega, atencal, diálogo, gratidão e confiança no processo. A observação sistemática das mudanças ao longo de 7 dias e recomendada, registrando-se as transformações percebidas. A ideia é permitir que a sabedoria acumulada ao longo de gerações atue de forma gradual e consistente. Aqueles interessados em acompanhar o conteúdo são incentivados a se inscrever no canal e ativar as notificações para novos vídeos. Nos comentários, sugere-se que os espectadores compartilhem qual planta pretendem cultivar e qual intenção específica desejam manifestar. O narrador afirma ler todas as contribuições. Também é solicitado que, caso o conteúdo tenha sido relevante, seja atribuído um link e compartilhado com pessoas que possam se beneficiar das informações. Após 7 dias de prática, os participantes são convidados a retornar e relatar os resultados obtidos, se houve mudanças perceptíveis ou oportunidades surgidas. A troca de experiências é apresentada como uma forma de fortalecer uma comunidade baseada no compartilhamento de testemunhos. No próximo vídeo, será abordado um tema relacionado à linguagem e ao dinheiro, especificamente 5 expressões que, segundo a tradição judaica, devem ser evitadas. A discussão promete oferecer uma nova perspectiva sobre como o discurso pode influenciar a relação com a prosperidade. O encerramento reforça votos de abundância, eleracal e sabedoria no uso dos recursos recebidos.